O som das imagens. Imagens que passais pela retina, porque não vos fixais. Um podcast de Carlos Magno. Ora, aí está finalmente a imagem que eu esperava, confesso. Um cisne negro na capa de uma revista. A síntese perfeita do que se está a passar hoje. A conjugação de uma série de fatores e fenómenos improváveis que veio dar à tragédia que vivemos. Vem na capa da revista Insurance News, mas já lá vamos. Voltaremos a beijar-nos, escreve a Harper's Bazaar. Lábios na capa, marcas de batom na revista revelam o desejo do contacto físico urgente. No L'Espresso, italiano, El Passaggio, a passagem, o muro branco e uma mulher como se fosse um fantasma que passou a parede. O tal muro invisível do vírus. Ainda na Harper's Bazaar, que ninguém nos impeça de sonhar, e a ele promete, voltarão os abraços. Nos jornais portugueses há também capas e primeiras páginas que merecem referência. Por exemplo, o Expresso deu a capa da revista a uma lata de conserva com o grito de Munch. E o Público escreveu Diplomacia de máscaras, o novo negócio da China. Mas, se me permitem, destaco o Jornal da Bairrada, um simples jornal local, que pôs um cravo dentro de uma gaiola e escreveu a liberdade suspensa. É a homenagem ao 25 de Abril do Jornal da Bairrada. Mas o Covid-19 é de facto o tal cisne negro de Nassim Taleb, um livro que foi um best-seller e é uma referência na economia, na análise de tendências, nas previsões e na gestão em geral. Nassim Taleb partiu do princípio que dizia que todos os cisnes eram brancos, até que os ingleses descobriram na Austrália um grupo de cisnes negros. E a teoria do cisne negro veio abalar completamente ideias estabelecidas sobre tudo o que acontece à face da Terra. Há sempre coisas que desconhecemos, há sempre conjugação de coisas improváveis que fazem com que estejamos hoje na situação em que estamos. A Vogue traz uma rosa vermelha, o nosso fio comum, e escreve sobre a criatividade em tempos de crise, que não é famosa. A mesma Vogue pergunta What's next? O que vem a seguir? E a Vogue Business, edição espanhola, põe pessoas a tocar às janelas, tocar música, e a tocar e a cantar na casa em frente. E depois escreve a solidariedade é liderada pelos músicos. Estar longe e sentir-nos perto é ainda um título da Vogue espanhola, que traz uma mulher à varanda, também em camisa de noite. No Washington Post, duas máscaras formam um globo, frente a frente, imprevisível. Estar longe faz-nos sentir tão próximos, comenta o wallpaper. A Beijing Review traz uma frase sintomática. Um novo começo. Não escreve recomeço, mas escreve começo e refere-se às viagens dos chineses pelo mundo. A Vanity Fair traz um título sintomático. Italiani somo. Como quem diz, somos italianos. A bandeira italiana com uma fenda ferida na parte branca, à parte do meio, entre as listas verde e vermelha da bandeira. E Eu Sono Milano, também na Vanity Fair. Personalidades de todo o mundo, incluindo Ernst Hemingway e o costureiro alemão Karl Lagerfeld, dizem Eu sou de Milão. Na Esquire, volveremos a allanar las calles, assim, em espanhol. Voltaremos a encher as ruas. E a Die Volkskrant da Holanda escreve agora vem a onda de cuidados tardios ou de cuidados atrasados. Mas o Libération dedica-se também ao mesmo tema e escreve máscaras, mentiras e incúria. As máscaras, ou há uma máscara, dentro de uma campanula. No Libération vê-se um carro e a indicação sair pela esquerda. No L'Humanité, o amanhã começa hoje, ideias para um mundo diferente. Na revista Saint-Louis aparecem as letras Together, dispersas pela capa branca, um grafismo que já vimos noutras geografias editoriais, mas para dar a ideia de que para formar palavras, para formar conjuntos, para fazer a resistência, é preciso que todos sejamos unidos, mas dispersos. O Süddeutsche Zeitung Magazine escreve
Das Gut in der Welt, o que há de bom no mundo. Um homem solitário, no alto de um prédio, a contemplar a cidade vazia com os seus monumentos ao fundo. O wallpaper traz a estrutura de uma casa transparente de vidro pré-fabricada a ser transportada por um guindaste para cobrir um espaço da rua onde já está uma cadeira e uma mesa e uma estrutura urbana que vão ser metidas dentro dessa estrutura de vidro para quem ficar lá dentro ficar confinado, como se as casas do futuro não tivessem paredes e estivessem a olhar nostalgicamente para a rua. Na revista Atalanta há uma página negra com quadradinhos de frases a branco, o que podíamos ter feito e o que ainda cada um de nós pode fazer. No Charlie Hebdo, como não podia deixar de ser, rir, o medicamento que nos vai salvar. E o Der Spiegel analisa a falha da escola. Ainda no L'Espresso, uma imagem arrepiante. La cura e la pietà. Enfermeiros e médicos, com os seus fatos brancos protetores, depositam um doente de Covid na sua cama como se reconstituíssem a Pietà de Michelangelo. No Outpaper, uma revista do Equador, aparece a maquete de um desenhador gráfico cheia de espaços em branco para títulos e para fotografias que ninguém escreveu e traz apenas uma simples legenda ao meio, dizendo: não escrevemos nada. Assume o wallpaper. Nos espaços em branco deviam vir notícias de jornalistas e de trabalhadores da saúde. Uns morreram de Covid e outros foram despedidos. No Harper's Bazaar, ainda, uma janela e as cortinas dessa janela são feitas com luvas penduradas nas sanefas. No estado de Minas, em Minas Gerais, quase 5.000 mortos e quase 500 em 24 horas no Brasil. São os títulos com números. Depois põe Jair Bolsonaro, o presidente, a dizer: e daí, lamento, que quer que eu faça? Sou o Messias, mas não faço milagres. Melhor que tudo isto é a revista New Yorker. Monumentos, locais, ruas, fragmentos da cidade que nunca dorme, luzes nas janelas, a elegância ascética e uma espécie de cidade fantasma a cores numa imagem sem legendas, sem título, porque já não há palavras para ilustrar estas imagens que nos passam pela retina. É a homenagem do New Yorker a uma cidade vazia como Nova York ou como a nossa, onde estamos dentro de casa à espera que tudo passe. E o New Yorker traz um guia da cidade para quando todos pudermos voltar a sair à rua. O som das imagens. Um podcast de Carlos Magno.